Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um episódio do Nosso Legado, esse programa que vem contando a história do Grupo Águia Branca, né, que há 79 anos está no mercado, evoluindo, crescendo, desenvolvendo pessoas, né, fazendo muito bons negócios e progredindo a sociedade com esse modelo. E essa história, ela é contada através da história das pessoas, né, das pessoas que estão aqui conosco no grupo, né, construindo esse legado, né? E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com Maiara Ludovico, né, que é a nossa coordenadora da qualidade lá da Vitória Diesel, né? Só de falar nessas duas coisas já me toca, porque eu já fui essa posição também nessa empresa, né? Comecei na Vitória Diesel e foi a minha segunda função na Vitória Diesel, né? Então, para mim é mais do que especial fazer esse bate-papo aí, que eu vou reviver muitas coisas aí. Mas, Maiara, muito bem-vinda ao nosso legado, tá? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, né? E tenho muita gratidão de poder estar participando desse momento, né? Já acompanhei vários podcasts aí dos colegas, né? Da divisão comércio, né? Falando um pouco sobre esse nosso legado, sobre o legado do Grupo Águia Branca, né? Aonde a gente faz parte, ao mesmo tempo também somos muito impactados por isso, né? Então, agradecer mesmo, estou muito feliz. Vamos bater um papo aí para falar sobre desafios, né? Qualidade na Vitória Diesel. Gostoso, muito bom. Também estou muito feliz de poder estar batendo esse papo contigo aqui, como a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? Tá, é uma função que eu já exerci aí na Vitória Diesel em outros tempos, em 1996, né? Já faz alguns dias, né? E era outra realidade, era outro, né, era outro escopo o departamento, mas vou me atualizar aqui contigo. Mas, Mara, conta pra gente hoje o que que é a coordenação da qualidade da Vitória Diesel hoje, aqui pra gente ficar todo mundo na mesma página aqui. Marcelo, hoje eu atuo aqui, né, nessa parte da qualidade, muito voltada para os programas, né, de qualidade das nossas montadoras que a gente representa, que é a Mercedes-Benz. Eu falo representa porque hoje as empresas são separadas, então a gente tem um programa para vans e um programa para caminhão e ônibus. É bem similar, mas cada um ali com os seus requisitos e com as suas necessidades de acordo com o que eles almejam, né, no mercado juntamente com a rede. E também faço parte da melhoria de processos, né? Então, além de coordenar toda essa parte dos programas de qualidade, né, engajar as equipes e estabelecer alguns padrões, né, perante a montadora, que a gente tem que cumprir perante a montadora, eu também apoio a organização nessa parte de melhoria de processo, melhoria contínua, né, de a gente sempre estar criando padrões aí que nos impulsionem nesse mercado, né? Uhum, uhum. Não é. Eu me lembro que, assim, primeiro te parabenizar, né, pelos recentes sucessos da empresa, né? A gente tem sempre conseguido, dentro da Mercedes-Benz, eles têm um programa de avaliação do nosso desempenho, que é o chamado Star Class. E a Isso. gente tem sempre ficado, né, entre os melhores do Brasil, já fomos eleito o melhor do Brasil por mais de uma vez, né? Sim. Sempre na final dos 5 melhores do Brasil, a gente está lá, né? Sempre. Eu acho que nas últimas, sei lá, pelo menos 10 edições aí, nós estamos lá entre, né, os finalistas, e sempre sendo no mínimo ouro, né? No mínimo ouro, que é bronze, prata e ouro. E um no Isso. Brasil é o diamante, né? Nós já levamos esse diamante 2 vezes já, mas essa final que eu estou comentando do diamante. Mas assim, o ouro, que já é o padrão de melhor atendimento, a gente tem conseguido, e você tem liderado esse trabalho, nessa coordenação, né? Eu gosto muito desse nome porque as pessoas às vezes não percebem, mas ele coordena, né? Você faz junto com alguém, né? E isso Isso. traz um desafio ainda maior para o seu trabalho, que não adianta você fazer. Você tem que Exato. fazer os outros fazerem, Uhum. É né? muito essa questão da coordenação, igual o que você explicou aí, é o maior desafio e que eu venho fazendo isso desde 2021, quando eu vim, né, para poder ter essa função de cuidar do programa de qualidade, que é, de fato, disseminar isso para as nossas gestões, nossos departamentos, né? Que nada ninguém faz sozinho.
né? E o programa de qualidade, esse é o principal, vamos dizer assim, o principal é todo mundo estar engajado, todo mundo ter ali quais são a definição dos seus papéis, quais são os seus papéis, né? Então, Hum. com isso a gente consegue alcançar muitos resultados, né? Muitos ganhos aí e sempre nos mantendo, né? Como você informou, sempre ali no ouro e nessa disputa aí pelo diamante, que é apenas um concessionário no Brasil, né? A gente fala Uhum. aí de mais ou menos 180, 190 concessionários, né? No Brasil, então a gente sempre está ranqueado entre os melhores aí, né? É muito legal. Só lembrando assim, um pouquinho da história, né? Lá nesses idos anos de 96, quando eu estava na coordenação, a Mercedes não tinha um programa de qualidade dela. E aí a gente foi buscar um programa de qualidade, e a gente busca a ISO, né? A gente foi buscar a ISO 9000 na época, né? Que 9000 é o número da ISO que controla esses padrões de procedimentos, né? Como é que você está organizado, como é que você cumpre o que você combina com o cliente. Sim, Então, a ISO ela se baseia nisso, né? O básico dela é o que que você combina com o cliente. Você combinou? Agora, como é que você vai fazer a entrega disso? E aí era esse padrão. E na época também não tinha referência no Brasil de concessionárias que tivesse ISO implantada. E aí fui eu e o Eugênio, que está lá em Curitiba hoje, né? Que a gente fez esse trabalho de implantação da ISO aí na época, né? Fazendo também esse trabalho de coordenar com os gerentes na época, de escrever tudo, todos os procedimentos. Aí você tem que escrever, você tinha que treinar, as pessoas tinham que saber onde é que estava o procedimento, né? Então tinha o controle do procedimento, como é que estava. Então tinha toda uma forma de trabalho nova, né, que a gente teve que aprender lá, né? E assim, eu acho isso muito legal, porque isso trouxe para a gente uma bagagem, desde então, essa organização documental, sabe? Esse procedimento de como construir os processos. Então isso fica na empresa, né? Esses programas, eles vêm e deixam um legado na organização, tá? Mas já foi uma boa história isso, porque foram muitas auditorias também que tinha que fazer e tal, foi muito bom. Muitas lágrimas rolaram nesses programas aí, porque tinha coisa que estava certo, tinha coisa que não dava certo, né? Então, foi muito bom, tá? Mas, Mayara, você fica baseado em Cariacica, né? isso. Mas seu escopo de responsabilidade não é só Cariacica, é para as outras, né, revendas do Isso. Espírito Santo também, né? É Espírito Santo, exatamente. Eu fico aqui hoje na Matriz, que é a VD Cariacica, mas nós temos aí como filial VD Cachoeiro, VD Colatina, VD Linhares e VD Venda Nova. Uhum, uhum. Tá. E aí todo isso passa por você, o treinamento Isso. das pessoas, né, orientação, Exato. verificar. Uhum. Uhum. Sim. Hoje eu tenho uma estrutura, né? A gente desde 2021 vem criando isso. Eu falo a gente porque é junto com o meu líder, que é o Alberto, e que também é o diretor da Vitória Diesel. Então a gente vem construindo esse caminho da qualidade, dessa parte mais estratégica, né? Ano após ano. E aí eu sou responsável por verificar e acompanhar todos os processos, né, aqui do Espírito Santo, mas eu também tenho aí com esse trabalho, Marcelo, que você falou de coordenar, os gestores, eles têm hoje na equipe deles pessoas que são, a gente chama aqui de facilitadores da qualidade. Então, são pessoas que no dia a dia ali eu vou tendo interações, a gente vai falando muito sobre isso, né? Sobre o Uhum. programa de qualidade, sobre os processos, o que a gente tem que cumprir, né, quais são os padrões. Então, isso também facilita, né, já que a gente não fica localizado, né, nessas filiais, eu vou ali uma vez ao mês visitá-las, né, para poder fazer a verificação, e também junto com os coordenadores, gestores ali, tentar entender o que eu posso ajudar, né, o que está precisando ali para poder dar um pouco de atenção para eles. Uhum, uhum. Ah, que bom, que bom, muito legal. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque assim, vou te falar a experiência que eu passei, né? Eu aprendi muito, né? Porque com isso de você entrar em todos os departamentos, conversar com todo mundo, cada um tem uma realidade, né? Igual você coordena 5 lojas, né? Isso, sim. Mesmo o procedimento que é igual, sei lá, atender cliente ou tirar um pedido ou um combinado qualquer lá, né? Ele é diferente em cada loja dessa.
né? E aí você tem que ajustar aquele objetivo àquela realidade. Sim, E desenvolve muito a gente, né? Tá? Enquanto o coordenador, né? Porque o coordenador tem que estar nesse papel de fazer essa articulação, de meio que convencer a pessoa lá na frente o objetivo daquela tarefa. Tá bom, você tem que ir para lá, mas se você quiser dar uma volta por trás da mesa e chegar lá na porta, tudo bem, mas você tem que chegar na porta. Você pode passar direto aqui, mas você quer dar uma volta aqui, tudo bem. Então, essa sabedoria, né, desse relacionamento, isso é muito rico. sim. Aproveite, porque você aprende muito da organização, tá? Isso te É. dá uma grande bagagem para você alçar novos voos aí. É uma visão sistêmica muito ampla, né? E cultura também, né, Marcelo? Como você falou aí. A Uhum, gente vai em cada filial, a gente vê que a cultura é diferente. A gente tenta, né, nós temos ali um padrão para seguir, mas a gente sempre verifica, né, eu sempre vejo ali junto com eles qual que é a forma que a concessionária trabalha. Às vezes não vai ser uhum, igual a outra. Você uhum, vai enxergar ali que há um padrão, mas tem um uhum, toque, tem um jeito, né, do funcionário, da uhum, cultura, da região também, porque quando a gente vai para as regiões dos interiores, né, quando a gente vai ali para Linhares e Colatina, a gente vê muito o perfil do cliente diferente. É o cliente que compra caminhão, mas o perfil é diferente. uhum, Então, isso é muito bacana, a gente aprende muito, né? Até mesmo nessa questão da adaptabilidade, né? A gente consegue desenvolver cada vez mais essa adaptabilidade aí e desromper barreiras que às vezes ficam aí no paradoxo. Não, legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Mara. Você é jovem, né? Não é muito jovem, mas você é uma pessoa jovem e lida com a turma de mais idade, né? Sim. Como é que é isso para você, essa relação? Como é que você consegue fazer esse processo de ensinar pessoas que já estão lá há muito tempo, fazendo aquilo lá, né? Como é que você lida com isso? Com sucesso, que eu sei que é. Estou te perguntando porque eu sei que você faz uma coisa que é sucesso. Então, até para eu Então, aprender. Marcelo, é o que eu converso muito com os gestores, né? Eu falo muito, eu trabalho aqui muito nessa questão da qualidade estratégica, né? A gente sai de qualidade de controle e inspeção e eu tento cada vez mais trabalhar essa qualidade estratégica. Então, eu tento mostrar para eles que eu não estou indo ali para aquela reunião ou procurando eles para poder falar sobre algo, que eu quero me filtrar, que eu quero achar erro, que eu quero pegar alguma coisa. E sim muito nessa relação de parceria, em que eles podem contar comigo, que eu estou aqui para poder ajudá-los, né? Até mesmo em agregar em conhecimento sobre utilização de ferramentas, mas também aprender com eles, entender quais são os desafios, o que eles têm ali como meta, ação, para talvez colocar em curso. Então, eu me mostro muito parceira deles, né? Claro que a gente não pode deixar ali o ato da inspeção, da verificação, mas eu deixo aflorar muito mais esse lado de parceria, de que eu vou estar ali junto com eles, seja na dificuldade ou na alegria, para a gente poder conseguir ajustar da melhor forma possível, sem atrito, sem essas, vou dizer assim, né, sem nenhuma falta de respeito, né, Uhum. e com muito respeito. Eu respeito muito os gestores que eu tenho aqui hoje na Vitória Diesel, que eu lido com eles, então esse é o primeiro passo. Eu respeito eles, respeito onde eles estão, as histórias que eles construíram e tento junto agregar. O que eu posso fazer para poder agregar e a gente obter o sucesso, né? Porque nós somos medidos, né? Na performance. Nós temos um objetivo para entregar no final. Então, o que eu tento fazer é deixar isso de uma forma muito mais clara, né, de o porquê e o para quê que nós estamos fazendo e que eles sempre podem contar comigo, assim como eu conto com eles. Que bom, Maia. Muito legal. Muito bom escutar de você falando esses valores tão importantes para o grupo, né? Que isso faz parte do grupo, essa questão de respeito, de ouvir, dar esse espaço e tal. Muito legal. Fico muito feliz de ouvir isso de você. Mas, Mara, já conhecemos bastante a sua rotina, tá? Como é que é esse trabalho seu do dia a dia? Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Onde que você nasceu, o que que você estudou, onde você trabalhou, até chegar aqui. Marcela Maera nasceu em Vitória, né? Hum, Mas moro desde os meus 3 meses, 4 meses de idade aqui em Cariacica, né?
E eu iniciei a minha jornada de trabalho ali, né, na época que ainda existe, né, o menor aprendiz ali com os meus 15, 16 anos, né, trabalhei ali numa empresa de transporte rodoviário, que inclusive é um dos nossos clientes hoje, né, na empresa Uhum, que era Metropolitana Transportes, que ficava aqui uhum, hoje uhum, ao lado da nossa sede, que era a VIC, né, então fui menor aprendiz no sistema uhum. urbano, e iniciei a minha faculdade É empresa de transporte, né? De passageiros, né? isso, transporte Aham. passageiro, Transcol, o famoso Transcol aqui da É, Grande aham. Vitória. Uhum, Então, fiz ali mais ou menos cerca de 1 ano e meio a 2 anos, na época de contrato de menor aprendiz, e aí eu tomei a decisão, né, de ali estava encerrando meu ensino médio também, de iniciar a minha faculdade, que hoje eu sou formada, que é Engenharia de Produção. E aí, em 2014, ali, iniciando a faculdade e já tinha terminado esse período do menor aprendiz, esperei completar ali 18 anos para entrar no CLT, né? Entrei ali em 2014 no call center e trabalhei por cerca de 2 anos. Eu trabalhei na Gazeta, atendimento ao jornal nossa. impresso que era o Aham. trabalho da Gazeta, né? Então, Vender eu o jornal fiquei, para os outros, manter a assinatura. isso, Então, você eu era uma fiquei um daquelas ano. moças que ligavam para a gente, estou aqui com sua assinatura. Isso, eu Aham. fiquei 1 ano no atendimento ao cliente, então ali muita coisa voltada para reclamações, da forma que entrega, quebrou minha cerca elétrica, jogou o jornal do meu cachorro, enfim. E depois eu fui para um outro setor, cresci lá dentro e fui Aham. para um outro setor que era o de retenção, que era isso aí que você falou, da gente ligar para os clientes que estavam finalizando a assinatura ou que tinha Uhum, recentemente finalizado, não quis renovar, para a gente tentar reter essas uhum, assinaturas, esses contratos aí do jornal. uhum, uhum. E Ah, aí, muito legal. nesse período, então eu fiquei de 2014 a 2016, ali cerca de 2 anos, trabalhando no call center, e depois eu parei, né, saí ali da empresa, eles encerraram o call center dentro da Gazeta e terceirizaram, e naquele momento eu preferi dar um foco nos meus estudos, que eu estava ali na faculdade, né, já tinha iniciado, estava cerca do terceiro período, quarto período, e aí eu trabalhei, Marcelo, durante esse período para não ficar sem remuneração, vamos dizer assim, né, trabalhando. Minha mãe também sempre muito batalhadora, então eu não poderia me dar esse luxo de não trabalhar, apenas estudar. Eu fui trabalhar com o meu tio na feira, né, ali em Maria Ortiz, próximo ali do aeroporto, e eu fiquei cerca de trabalhando ali na feira com ele 1 ano. Eu trabalhei com ele lá na feira até quando eu tive a oportunidade de entrar para o grupo, que foi ali em 2017 e que não foi pela Vitória Diesel. A minha entrada no grupo foi através da Vitória Motos. Ah, tá. Uhum. Tinha uma vizinha que trabalhava e tinha uma vaga de hostess, né, ali para a Vitória Motos na Reta da Penha. Mas E eu qual a fui Vitória fazer. Motos? A Jeep ou a Não, Mercedes? Mercedes, Aham. Mercedes. Fui fazer ali a entrevista para poder ocupar essa vaga. E 1 semana depois eu recebi a ligação, né, porque era da Ingrid, que trabalhava aqui no DP, dizendo que tinha uma vaga em aberto para recepcionista aqui na VD Cariacica. Aí eu falei até com ela, né, eu falei assim, Ingrid, então eu participei na semana passada de um processo da Vitória Motos e tal, e eu não tive o retorno. Ela falou, não te passaram, não, você não passou para essa vaga, tanto que o seu currículo ficou aqui no banco de talentos e eu estou te ligando porque você mora bem aqui próximo. Eu falei, não, claro que eu quero, aceito. E na época eu vim fazer a entrevista com o Vandelson, que foi o Uhum. gestor que eu iniciei a jornada aqui, né? 2000 e quanto? 2017, agosto de Eu 2017. estava aí ainda, não estava? Você estava aqui ainda no período de transição para cuidar de Toyota, Savana né? e Vitória Diesel. É, Eu é. peguei ali um pouco de você e do Arley aqui na estrutura. Aham. Nossa. Aham. Aí eu acho que foi 18 que eu vim para Curumá, que eu comecei a ficar aqui na Curumá. Acho que Isso, foi isso. isso aí. Aí, Aham. na época, o Vandelson, ele era o gerente regional, né, aqui do estado. E aí eu vim trabalhar com ele de recepcionista. Surgiu uma oportunidade no final do ano mesmo de 2017 e eu vim para ser auxiliar de vendas, né?
E aí eu fui perenizando aqui na empresa de auxiliar, virei assistente, e até 2020 é onde o Alberto me fez o convite para suceder o Jean, que foi aí o antigo coordenador de qualidade, que ele estava indo com desafio na Michelin. Ele me Isso. fez o convite para vir para a área da qualidade, já que era um pouco da minha formação, né, da Uhum. engenharia de produção, falo um pouco dessa qualidade. E aí eu tive essa oportunidade e hoje estou aqui como a coordenadora de qualidade, Menina, que ajudando aí a legal. Vitória Dias Uhum. nos desafios. Eu eu fiquei. Quando você trabalhou na feira, você vendia o quê com seu tio? O meu tio vendia hortaliças, né? Hortaliça, né? Isso, hortaliças, coisas da É. roça, bolo. Eu vendi também na feira, eu trabalhei em feira. Só que eu ficava na feira do Aribiri e eu vendia rapadura com meu pai, né? Meu pai trabalhou aí também na Vitória Dias e tal, e nos domingos a gente ia na feira lá vender. Pegava um pedacinho de uma banca, a gente dividia uma banca lá com outro feirante lá. A gente botava a rapadura ali e ficava vendendo ali. Você falou da feira, eu lembrei dos meus tempos de feira também. Que legal. Sim. E é muito Foi muito gostoso, bom, né? é uma Porque. experiência. Eu digo que o call center e a feira me trouxe uma experiência que hoje eu consigo dar um olhar diferente quando a gente fala com atendimento ao cliente, né? Eu consigo dar algumas dicas aí para os Uhum, departamentos que a gente tem em frente direta, que fazem atendimento ao cliente, e até mesmo um pouco de noção, de conhecimento para os desafios aqui, para as ações que a gente tem que fazer em prol dessa satisfação, do aumento da uhum. confiança. Então, Sim, agregou muito, assim, ó, é uma parte da minha vida que eu conto com muito orgulho, porque eu acho que toda a nossa história de vida ela faz parte até o momento que você está, né? claro. Por algum Uhum, motivo, uhum, ela vai te ajudar, seja uhum. por choro, por felicidade, mas ela vai te ajudar. Ela vai te tornar a pessoa que você é, o É. profissional, né? E assim, acredito fortemente, né, que quando a gente faz uma coisa de boa intenção, né, Mayara? Você Sim, faz, assim, você tá ali de boa intenção, você está procurando fazer o bem, querendo fazer a coisa certa, sempre sim, aprende, você sempre cresce, sabe? Assim, você não perde, você não perde, né? Mesmo que você não ganhe um valor financeiro, mas o que você sim, leva para sua vida, sabe? É incalculável, né? Porque sim, igual você comentou, né? Tanto a feira quanto a questão do call center lá, de ter que lidar com clientes, cada um à sua maneira, cada um com as suas razões. Porque às vezes para um o fato de alguém ter jogado o jornal e ter pego numa planta ou num animal para ele é ofensivo, né? Porque de repente ele tem uma relação tão forte com o animal ou com a planta, que quer que seja, e vem ligar para você assim com muita razão, né? E às vezes com muita raiva ou ignorância mesmo. E isso vai te trazendo essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Tem que ouvir, né? Tem que prestar atenção, respeita a pessoa, né? Qual é a razão que ele tem nessa parte? O que que a gente pode corrigir do lado de cá também? Porque como é que a gente pode sim, orientar, né? Então isso vai se somando, né, Mayara? Toda essa formação. Por isso que eu estava te perguntando no começo, né, como é que você faz para lidar com pessoas, né, até mais velhas que você, que já estão aqui mais tempo, cheio de razão, né? A pessoa está lá sentada na coisa dela, cheia, está convicta que ela está perfeita ali, que está tudo certo e tal. E vem uma moça nova para falar, olha, tem um outro jeito aqui, sabe? Vai perder uns pontos ali, está fazendo errado, não sei o quê. Mas vem disso, dessa formação de saber lidar com as pessoas, de ouvir, de respeitar. Muito legal, Mayara. Muito bom, tá? E gostei de saber, eu tinha esquecido que você tinha feito engenharia de produção, né? Eu sou dessa área também, né? E sim. engenharia, para mim, ele é muito legal, porque a gente acaba estudando muita matemática, né? É muito amplo, né? A engenharia de produção, a gente estuda muita matemática, tem muitas matérias ali voltado para isso, né? Pesquisa operacional, que a gente trabalha muito esse lado da lógica, que é algo Uhum. também que é um benefício muito grande, né? Uma técnica muito grande, assim, você trabalhar com a lógica, você consegue desamarrar ali o processo de uma forma mais rápida, de você entender Uhum. qual que é o melhor caminho, enfim, no momento de atrito, ou até mesmo no momento que está mais calmo, enfim. Eu gostei muito da engenharia. Quando eu cheguei numa parte da minha formação, eu falei assim, Jesus, não é para a indústria que eu quero ir.
Fiquei assim, pensando e tal, e aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver sobre a engenharia da produção nas organizações, né, de como atuar, de como fazer. E Uhum. assim, Marcelo, com muita humildade, né, eu tô realizada hoje, eu tô atuando naquilo que eu falei esses dias atrás aí com o Alberto em uma reunião, no meu lugar de potência. Eu me encontro nisso que eu faço hoje, né? Eu tenho muito orgulho, não fico estagnada, sempre estou procurando me desenvolver, desenvolver minha equipe, mas eu faço hoje, eu me encontro nessa função, sabe? Então, Uhum. a engenharia me proporcionou isso, né? Eu também, através de algo que eu vi que eu não conseguiria, que eu não era aquilo que eu queria, eu consegui me encontrar nela e numa organização que hoje é o Grupo Águia Branca, né? Dentro Que da bom. história de Uhum. ISA. E nesse lugar de potência, como você falou, né, Mayara, que é uma coisa muito legal, né? Assim, a gente tem que estar atento. Isso é um conceito que até o Sebasi falou com a gente outro dia, esqueci o nome dele. E assim, é você te achar nesse local onde que você flui melhor, né? Onde que você pega as suas habilidades e os seus propósitos combinam com aquela rotina ali, né? E aí você flui melhor, né? E produz muito mais, né? E a gente, como é que fala assim, nem cansa, né? Você tá ali, porque você tá fazendo aquilo que te dá essa motivação, E te move, muito legal. E você comentou também, Mayara, que você aprende muito e desenvolve as pessoas, né? E isso tem sido um desafio hoje, porque assim, tem tanto conhecimento novo chegando aí, a gente vê até essas novas tecnologias, ou não vamos nem falar dessas novas tecnologias, mas as antigas formas de lidar, de gerenciar, porque tem tanto conhecimento, né, abundante hoje que para a gente é até confuso. O que que eu vou estudar? O que que eu vou ler? O que que eu vou aprender? sim. Como é que você faz isso para você dar conta? Porque assim, você pegou o Star Class muito bem, né, você conseguiu se desenvolver e trazer novos processos para a empresa. Como é que você faz e como é que você estimula o seu time na questão de continuar aprendendo? Marcelo, eu começo pelo ponto de como que eu busco sempre me atualizar, né? Me desenvolver. Então, eu sempre busco muitos conteúdos voltados para a visão estratégica, né, que amplia as minhas competências técnicas, as minhas habilidades comportamentais, né, essa parte também de construir networking, aprendizado contínuo. Então, assim, na parte de competências técnicas, eu já fiz alguns cursos e sempre estou de olho na Fundação Nacional da Qualidade, eles têm ali vários cursos online, EAD, né, para que falam constantemente de temas atuais voltados para essa parte da qualidade, essa visão estratégica, visão sistêmica, né, comportamental, assim, eu pesquiso muito, né, hoje a gente tem vários canais de pesquisa, então eu sempre estou muito pensando nesse lado, muito pela liderança, né, pela líder que eu tenho que ser, eu tenho liderados aqui, essa parte de network, né, de aprendizado contínuo. Hoje eu participo de alguns grupos, né, que é o desenvolvimento de rede de caminhões e vans, que você conhece, da Mercedes-Benz, onde a gente tem a Sulbens ali, que é a nossa associação Uhum. que intermedia aí, né, rede de concessionários com a Mercedes, né. Participo também de grupo de especialistas Star Class, o fórum de pesquisa, que fala muito sobre pesquisa futura, a gente sempre pensar, por um lado, onde a gente consiga cada vez mais estar trazendo conteúdos, né? Conteúdos, eu digo, as reclamações do cliente traz para a gente conteúdos para a gente poder melhorar, para a gente ver na estrutura o que, que a gente pode ali inovar, né? E benchmark, procuro sempre também fazer benchmark, já fui em outras concessionárias que nós temos na rede aí, que isso também traz muitos insights, muitas ideias daquilo que os outros também estão fazendo aí, que tem dado certo, né? E quando a gente fala de equipes, desenvolver equipes, eu tenho muito comigo, Marcelo, a questão da clareza dos papéis. Então, a equipe tendo essa clareza dos papéis, de o porquê e o para que eles fazem, isso é um ganho muito grande, né? Porque aí a gente consegue estimular eles e dar protagonismo, né? Então, eu estimulo muito eles aí, essa autonomia, e nas reuniões que eu tenho, uma vez por mês, que a gente discute sobre o Star Class, processo onde a gente traz ali
os pontos de atenção, o que a gente está bem, né, para a gente poder continuar fazendo ali, ou até mesmo encontrar outras formas, eu dou esse protagonismo também para eles poderem apresentar, colocar é, a visão deles, o que eles analisam sobre aquele processo, sabe? Interação direta com os gestores, eu não me oponho a isso, eu dou essa liberdade. O feedback também é muito importante, né? Tanto Uhum. de acerto quanto de erros. Você alinha pensamentos e você também tem aquele momento ali de escuta dele, porque as pessoas é isso, né? Você tem a sua visão e quando você conversa com o outro, você vê a visão do outro. E aí você Aham. entende que as coisas não estavam alinhadas. Eu estava com uma Uhum. visão e a pessoa estava com outra. Então, eu busco muito essa comunicação, esse engajamento, essa clareza, para que essas coisas não ocorram, né? E se ocorrer, que ocorra o mínimo possível, para que a gente não tenha muitos desvios, né? Vamos falar assim. E procuro muito reconhecer, acolher, Uhum. porque pessoas profissionais, elas são pessoas na vida de alguém lá fora, né? Uhum. Então, a gente, como líder, lidar com diversas situações, onde às vezes nosso liderado está passando por um momento que, né, não está atingindo o profissional, mas você vê que ele está precisando de um apoio, de uma fala. Então, também tento sair um pouco desse lado liderança e ter esse lado acolhedor para eles também, para eles entenderem ali que a gente tem uma parceria e cada vez mais ter essa relação de confiança, né? E o ciclo de desenvolvimento, Marcelo, que a gente teve ali, né, no final de 2023, 2024, né? Não, 23. Uhum. O ano passado a gente já, que foi o curso que a gente teve ali com o Randy, o ciclo nos proporcionou também a gente medir, né? A gente colocar desafios, a gente entender qual o ponto que está a nossa equipe ali, o que a gente precisa desenvolver e colocar também desafios, acordos, né? Eles terem um momento de fala para a gente também do que a gente pode talvez ajudá-los ou potencializar. Enfim, então, para desenvolvimento de equipes, eu busco muito esses pontos básicos, assim, né? Que é o que eu vejo que agrega muito no dia a dia. Pelo menos eu avalio hoje como um sucesso que eu tenho aqui, esses pontos com a minha equipe. Uhum. Eu também avalio com muito sucesso. Tá os resultados que está mostrando que a sua forma de se desenvolver traz resultado, né? Tá, como a gente começou falando da quantidade de prêmios e posições que a gente tem na montadora, tá aí uma prova, né? Da sua equipe também, né? Você vê o desempenho da sua equipe também junto. Mas essa curiosidade, né, Mayara, curiosidade e vontade de querer continuar aprendendo, buscar tantas referências, você falou da CNPq, você falou da Sobens, fazer benchmark. Eu gosto de estar perguntando isso porque, assim, tem que ter uma fagulha dentro da gente, né? Não adianta só a gente vir te convidar, vem cá, vamos, estuda isso aqui, ó, vai ter essa aula de lá, tem um curso daquilo. Não adianta, o conhecimento, né, ele tem que despertar dentro da gente o interesse, né? Porque Sim, senão você vai escutar uma coisa, igual você escuta uma música, mas não entende a letra da música, né? Às vezes você está com calma, você está mais sensível, você está mais aberto, e de repente você escuta a letra da música, nossa, é mesmo, essa música tem uma letra que toca a gente, porque fala determinadas coisas, olha que coisa legal que está falando aqui. E eu cantava isso, não sabia o que estava falando, porque de repente você não estava pronta para ouvir, ou você não estava aberta, né? Eu gosto sim, muito dessa questão de como que as pessoas aprendem, porque eu gosto muito de aprender e eu quero aprender como é que os outros aprendem também, né? Que tem muita coisa boa para a gente aprender nesse mundo aí. Eu sim. É, sou... o benchmark, Marcelo, é bem nesse ponto que você colocou, e às vezes a gente escutar a música e não entender o que está falando, depois ouvir novamente, é porque eu procuro fazer os benchmarks nas concessionárias, né? Apesar de a gente estar no mesmo universo, né, na disputa de mercado, ou até mesmo Uhum, no próprio programa, né, que gera uma classificação ali, mas eu vejo isso como um ponto muito positivo, né, porque uma rede forte é uma marca forte. Então, eu procuro sempre fazer, porque lá vai ter um pouco também da qualidade, como que eles fazem, vai ter algum insight, vai ter alguma ideia nova, alguma forma diferente de a gente fazer aquilo que uhum, talvez a gente já faça. uhum, Porque às vezes a uhum, gente está aqui no dia a dia,
no mesmo batidão, né, sempre buscando algumas coisas, mas às vezes a gente vai lá e a gente vê, nossa, de fato, esse processo aqui, ou essa forma que eles fazem é bem bacana, é bem legal, né, vai dar uma renovada. Então, o benchmark é algo de muito sucesso, assim, que eu tenho nessa minha fase de desenvolvimento e de aprendizagem. Eu Uhum. aprendo muito quando eu vou, assim, escuto muito, né, o que a outra pessoa tem para fazer, que geralmente quando eu estou indo conversar com pares, né, com pessoas também, coordenadores, gestores da qualidade, de processo, então isso é muito bacana que você troca ali, né, experiências, tanto de vida quanto profissionais, então o Uhum. benchmark é muito isso, porque às vezes existe um preconceito, né, não vou em outra concessionária para poder aprender o que ele faz, porque, enfim, Eu, né, eu mas sei mais que ele, né? Eu sou bom, eu sou mais, eu isso, sou ouro, o que que eu vou aprender lá? é. Né? E às vezes a gente enxerga, a gente vê, nossa, muito Claro. legal essa forma que eles fazem, Uhum. bem legal. É muito bom, Mayara. Fantástico. Sabe assim, tem cheio de dicas suas aí para a gente se desenvolver. Mas, Mayara, assim, aproveitando essa jornada sua desde menor aprendiz, né, feirante, né, pessoa que trabalhou em call center e tantas coisas mais, que conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão conosco hoje aí para melhorar, né? Qual que é o conselho que você dá? Marcelo, o conselho que eu deixo, assim, que eu dou para os novos funcionários nada aconteceu por acaso, né? Essa minha estadia, né? Essa minha jornada dentro da Vitória de 2017 até hoje, eu nunca esperei a oportunidade. Eu busquei, eu fui até as oportunidades, né? Se desenvolvendo, se dedicando, se mostrando muito proativa ali no dia a dia, porque assim, eu tenho muita gratidão pelo grupo, por tudo hoje que eu tenho conquistado na minha vida pessoal, mas eu também tenho a responsabilidade de saber que eu preciso me desenvolver para eu poder estar pronta para as oportunidades que vão vir, sabe? E tem muitas oportunidades, né? O grupo ele cresce ano após ano, mês após meses, né? Posso dizer assim. Então, existem muitas oportunidades. Então, assim, não esperar a oportunidade chegar para se desenvolver, para se encontrar, para se dedicar, ou para mostrar algo ali em prol do que você pode ajudar a organização. Essa é a dica que eu deixo, que eu venho fazendo desde 2017 e vem dando certo. Assim, eu nunca fico esperando pela oportunidade, eu me preparo para ela. Talvez até antes de 2017, né? Você já se prepara para isso, né? Sim, Muito legal, Mayara. Mas é isso, né? Assim, é buscar esse protagonismo, né? Não ficar ali esperando que alguém venha te chamar, né? Porque é o que eles falam, né? Que sorte é o encontro, né? Da preparação com o momento, né? Da pessoa que está preparada, que está estudando, que está dedicando, que está aprendendo com uma oportunidade que aparece. Aí você fala, dei sorte. Mas deu sorte, né? Porque você estava preparada, né? Você fez um teste para ser hostess, né? Que é uma recepcionista de automóvel lá, mas você também estava preparada para atender na Vitória Diesel, porque você já tinha atendido no call center da Gazeta, já tinha lidado com clientes em feiras e tal, sempre trabalhando desde pequena lá, até na aviação lá metropolitana e tudo mais. Então, assim, vem esse preparo, essa dedicação, e quando aparece a oportunidade, você está pronto. E aí depois vai aparecendo a oportunidade para você trabalhar lá na administração de vendas e hoje na coordenação da qualidade, uma formação de engenharia, né, que vai né, trazendo essa solidez toda na sua base. Isso é muito sim. legal de ver, Mayara. Muito bom. Tá? Mas, Mayara, assim, eu fico me perguntando assim, qual que é o seu legado que você está construindo? Marcelo, o meu legado é muito voltado para o que eu falei aqui nessa parte de equipes, né? E muito pela parceria que eu tenho aqui hoje com os gestores na hora de tocar os negócios, os processos, o próprio programa de qualidade, né? O legado que eu quero deixar é esse, né? De respeito, de resiliência, de parceria, de ser um ouvinte, de ter clareza na comunicação, de deixar muito claro para o outro, né? Aquilo dali que você está tentando passar, né? Apesar do momento que tiver,
e de sempre ser essa pessoa que busca sempre o melhor, sabe? De deixar esse legado para as pessoas, sempre buscar o seu melhor, se dedicar e aproveitar as oportunidades. Muito legal, muito bonito o seu legado, né? Ser essa parceria, essa pessoa de confiança, essa pessoa de respeito, né? Essa pessoa que vai atrás. Muito legal, Maera. Parabéns. Muito bom. E estamos Obrigada, que bom. caminhando para o nosso encerramento aqui. Eu queria te pedir uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, de uma frase, uma música. O que que você deixa para gente? Eu vou deixar aqui um livro que foi bem disruptivo, assim, né? No momento que foi indicado para leitura, eu estava muito nesse processo de transição aí, de vontade de uma analista premium para liderança, entendimento da organização como um todo, como ajudar cada vez mais a organização a ser perene, né? Perenizar no mercado, né? Que é o livro que o Alberto indicou para a gente na época, que foi o Jogo Infinito, né, do Simon Sinek. Então, o livro do Jogo Infinito, ele traz para a gente reflexões como liderar, como você inovar, né, e principalmente como sustentar ali essa liderança, essa organização a longo prazo, né? Que a gente tem que ter sempre esse pensamento finito, infinito, né? O livro traz ali vários empresários que tiveram pensamentos finitos, momentâneos, e que eram empresas grandes, né, para se ter sucesso ali, tinha tudo, mas por conta desse pensamento finito ali, momentâneo, instantâneo, sem pensar em pessoas, sem pensar em como inovar ou como melhorar, não perenizaram, né? Então, foi um livro que eu deixo como dica para leitura, que ele agrega muito para a gente como líder, como profissional, como pessoal também aí, em busca dos seus sonhos, das suas realizações. Muito boa dica, Maera. Adoro também, né, esse livro, né, do Simon Sinek, do Jogo Infinito. Né, assim, ele fala dessa liderança, né, dessa, até como é que ele chama? A concorrência justa, né? Não é concorrência justa, Isso. é como se fosse a concorrência justa, né? Que é É, é uma causa justa, né? causa justa, né? E você ter os concorrentes leais, né? No sentido assim, que você vai concorrer com gente que vai te estimular a crescer, você vai ter uma equipe de confiança. Então, assim, ele realmente faz um processo muito legal. Sugiro também, é um maravilhoso livro, hein? Muito bom, muito bacana pela dica. Obrigado. Maiara, deixar você fazer as considerações finais para a gente concluir o nosso programa aqui. Marcelo, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de estar podendo bater esse papo aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história, né? Vamos dizer assim, desse legado, né? O podcast é o nosso legado. E eu me espelho muito em líderes que a gente tem hoje, né? Tanto como nível de grupo, como Águia Branca, como Divisão Comércio, e aqui Vitória Diesel. Eu tenho muitos inspiradores, um deles é o Alberto, né? Que é o meu líder aqui hoje, que também é o diretor. O Alberto tem uma liderança muito humana, né, aqui no dia a dia, que consegue nos direcionar a gente alcançar os maiores desafios, objetivos que a gente precisa entregar. A você também, Marcelo, que é os momentos que eu posso estar junto aí em encontros, em treinamentos, né, conexão, a gente aprende muito com cada fala sua e inspira a gente também e cada vez mais nos impulsiona a querer se desenvolver e sempre dar o nosso melhor, né? Aos meus colegas de trabalho aqui também, que a gente, ao dia a dia, que a gente vai compartilhando aqui, isso é muito bom, tenho muita gratidão hoje pela Vitória Diesel, né, pela Divisão Comércio, pelo Grupo Águia Branca, por tudo que eu tenho conseguido conquistar, me desenvolver, né? Muita gratidão mesmo, no pessoal, no profissional. Eu sou muito realizada e muito abençoada por estar aqui hoje na Vitória Diesel e por ter a família que eu tenho, enfim, pelos líderes, por tudo. Que bom, Maera, que bom. Pela parte que você comentou, né, do meu trabalho, te agradeço também a fala e sou muito grato também de trabalhar com pessoas como você, né? É muito bom a gente ter pessoas como você no time, né, que vai fortalecendo nessa história nossa, essa nossa jornada, que é muito bom, né? A gente poder trabalhar com pessoas do bem, olhando para frente, com valores tão próximos. Isso é muito legal, tá?
Que bom. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, né? Espero que tenham gostado. Eu acho que sugiro que compartilhem essa história. São histórias boas que valem a pena ser compartilhada, né? Que nos motivam a gente continuar nesse caminho, né? Nesse caminho do bem, nesse caminho sério e para frente. Sim. Vamos juntos. Obrigado, até a próxima. Vamos Muito juntos. obrigado, Mayara. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.